Graça e paz, meus amados. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mais um domingo, mais um dia que vamos estudar a Palavra de Deus. Eu convido você a orar comigo nesse instante, junto com a diaconisa Marta. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós somos gratos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus. Nós somos gratos a Deus por mais um domingo que o Senhor nos concede, para cada vez, ó Deus, estudar mais a Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por cada vida, ó Deus, abençoando, ó Deus, aqueles que vão aprender mais de Ti. Abençoando a vida do nosso professor Wendy, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia ungir, ó Deus, o Teu servo, ó Deus. E nós, ó Deus, possamos a cada dia aprender mais da Tua Palavra. Fica conosco, ó Deus. Dá um dia abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, amados, em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18. É um texto bastante conhecido que trata sobre a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Nós vamos cantar um hino do cantor cristão, mas eu queria dizer a palavra, dar uma palavrinha. Nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus todos os dias, porque não sabemos quando é ou quando será que vai acontecer o ataque do inimigo. Então nós temos que estar preparados todo momento. Cantemos. 454. Vitória nas lutas, amém? Temos por lutas passado, mas não temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Se Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que da palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido, graça e favor sem paz em todo bem-estar que nos dá. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Amém. Amém, glória a Deus.
cantar ao nosso Senhor, vamos louvar e exaltar o seu nome, porque Ele nos tem protegido. Ele nos prometeu uma vitória cabal e Ele nos tem protegido e dando garantia dessa vitória. Não é uma vida de só vitória, mas é uma vida de vitórias em cima de vitórias após as lutas. E nós louvamos a Deus por isso. E a palavra de Deus diz, orando em todo o tempo com oração e súplica. E nós vamos orar mais uma vez nesse instante. Vamos fazer uma oração pela nossa igreja e uma oração pelas famílias. Orem comigo. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te louvamos, Senhor amado, pela tua palavra, Senhor, que nos orienta, Senhor Deus, que nos fortalece, que nos mostra, ó Pai, o caminho que nós devemos seguir, Senhor amado, para, ó Deus, obtermos de ti a vitória, Senhor amado. Nós, ó Deus, te agradecemos por tudo e te pedimos que, neste instante, Senhor, te pedimos pela nossa igreja, Senhor, MNC, pedimos que tu abençoes, ó Deus, cada membro, cada congregado, Senhor amado. Vai, ó Deus, agora na vida de cada um, ó Deus, do lado de cada um dos teus servos, ó Pai Celestial. Entra com providência, ó Pai amado, providência de salvação, providência de alimentação, providência de saúde, Senhor, providência de emprego, ó Pai amado, porque tu, ó Deus, és o dono de tudo, Senhor amado. Abençoa, ó Deus, cada líder, Senhor, que cada um, ó Deus, cada líder possa buscar de ti, Senhor amado, a direção, Pai, para fazer a tua vontade, Senhor, naquele departamento em que ele está inserido, Senhor amado. Abençoa os nossos pastores, ó Pai amado, pastor Pedro, Senhor, pastor Jefferson, pastor Crispim, pastor Edson, Senhor. Abençoa as nossas congregações, ó Pai amado, que possa haver, ó Deus, um crescimento, um acréscimo, ó Deus, de vidas sendo salvas, Senhor, na nossa igreja, Senhor, e nas nossas congregações, Pai amado. Nos ajuda, Pai, que nós possamos trabalhar, Senhor, que nós possamos, ó Deus, não ficar no comodismo, Senhor amado, mas vivenciar o que a tua palavra diz, calçar verdadeiramente nossos pés com a preparação do Evangelho, Senhor. Pregando a tua palavra em tempo e fora de tempo, Senhor amado. Abençoa a nossa reforma, Senhor amado. Que tu possas, Deus, tu que és o mantenedor de tudo, Senhor. Que tu possas, ó Deus, providenciar, Senhor, nos ajudar a providenciar o valor necessário para nós darmos início à reforma tão necessária, Senhor amado. E, ó Deus amado, te louvamos porque tu tem nos sustentado, Senhor. Tu tem, ó Deus, sustentado o nosso templo, Senhor amado. Tu tem sustentado as nossas vidas, ó Pai Celestial. E nós somos gratos muito, 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 Senhor amado. Também queremos, ó Deus, te apresentar as famílias, ó Deus, as famílias que compõem a tua igreja, Senhor, a MNC, Pai amado. Que tu possas visitar cada família, cada lar, ó Deus, derramar da tua bênção, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor amado. As famílias, ó Deus, que tem os filhos aqui do projeto, Senhor amado, que essas famílias possam ser alcançadas, ó Deus, não somente, ó Deus, pelo trabalhar do projeto, mas pela tua palavra, Senhor amado. Para que vidas possam ser, ó Deus, salvas, que vidas possam ser transformadas, Senhor amado, libertas do poder das trevas, ó Pai amado, através da tua palavra, Senhor, que cada criança, cada adolescente, ó Deus amado, que faz parte aqui do projeto, tem uns projetos semanais, como o projeto de oração com a irmã Sandra, Senhor, que elas possam ser canais de bênção para as suas famílias, Pai. Abençoa as famílias do bairro, Senhor amado, os nossos familiares, as famílias que são das nossas famílias, ó Pai amado, a família do nosso Brasil, Senhor. Que, ó Deus, sabemos que o inimigo está tentando destruir a família, ó Pai amado. Mas, ó Pai, tu és aquele sustentador de tudo, Senhor. E tu estás no controle de tudo. E eu creio, Pai, que tu não vais permitir, ó Pai Celestial, este avanço destruidor das famílias, Senhor amado. Ó Pai Celestial, abençoa a tua igreja, Senhor, do nosso Brasil, a tua igreja do mundo, Senhor. E que no nosso Brasil nós possamos nos unir, Senhor, para interceder pelo povo brasileiro, e que assim tu possas responder a nossa oração, como está prometido lá em 2 Crônicas 7,14, Pai amado. Fica conosco, Senhor. Nos ajuda a fazer a tua vontade, Deus. Livra-nos do mal. No nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nesse instante, amados, nós passamos a palavra para o Ministério de Louvor, onde nós vamos adorar ao nosso Deus e também vamos ter uma participação como representante
da classe dos jovens. O nosso irmão Lucas, ele vai estar com uma apresentação, um cântico, louvando ao nosso Deus, representando a classe dos jovens. Nós passamos a palavra agora para o Ministério de Louvor e a apresentação. Você em sua casa adore junto conosco, exalte o nome do Senhor. Estou no teu jardim, campeias, guardei meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, Senhor, não quero que os meus perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, Senhor, queremos ser teu jardim particular. Senhor, Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Sobre mim, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, eu te sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata
você, Senhor, meu jardim. Aleluia, Senhor. Você possa meditar nessa canção. Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. De vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder, é tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vida de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo, somos a geração do avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador, geração que abre mão de tudo por causa do Senhor, geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que busca Deus até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, Pai, que essa seja a nossa intenção a cada dia, te buscar e te buscar e te buscar, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o trono do meu Deus. Eu vou tocar a face do meu Pai. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu.
igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus e engrandecer o nome dele nesse momento. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Vamos louvar a Deus com o cântico em Espírito e em Verdade, número 647 da harpa cristã. Amém. Vamos louvar então. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. É bom louvar ao nosso Deus, é bom estar cantando louvores a esse Deus tão maravilhoso, né? Nós agradecemos ao irmão Lucas, que participou, né, representando a sala dos jovens. E nós queremos, amados, também na Escola Dominical, fazer uma pequena homenagem aos nossos professores. Nós sabemos que durante a semana foram muitas palavras, e nós, como professor, também queremos agradecer a todos e queremos dizer para os nossos professores que Deus continue abençoando vocês, e se preparem, porque em breve estarão todos de volta para ensinar as nossas crianças. Parabenizo a todos vocês, também aos professores seculares que nós temos na nossa igreja, que todos sejam agraciados cada dia mais por Deus, sabendo que esta é uma profissão um pouco difícil. Poucas pessoas têm o respeito necessário pelo professor. Mas nós parabenizamos a todos vocês. Recebam um abraço carinhoso da direção da Escola Bíblica Dominical da IBNC. Amém? Nós vamos agora assistir às nossas aulas, a aula infantil, que hoje tem o tema O Homem que Agradeceu, e a aula de jovens e adultos, com o diácono professor Wendel, que vamos estudar hoje a lição 3, Jó e a realidade de Satanás. E Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos orar nesse instante, intercedendo pelas aulas que serão dadas e pelos alunos que vão assistir a essas aulas. Oremos.
Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por esse momento precioso e maravilhoso, Senhor, em que vamos estudar a Tua palavra, Senhor amado. Te peço, ó Deus amado, que Tu abençoes, ó Deus, cada criança que vai ouvir, ó Deus amado, a liçãozinha nesta manhã, Senhor, que possa ser, ó Deus, possa encontrar, ó Deus, a Tua palavra possa encontrar guarida nos corações de cada criança, Senhor, e que essas aulas possam ser uma sementezinha plantada, ó Deus amado, e que venha florescer, ó Pai amado, no tempo certo, Senhor. Abençoa, Deus, os jovens e os adultos, Senhor, que a lição de hoje, ó Deus amado, possa ser mais um grande aprendizado para todos nós. E no nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Então, nossos professores estão com a palavra desse instante. Olá, crianças! A história de hoje se chama O Homem que Agradeceu. O verso para decorar está no livro dos Salmos, capítulo 30, verso 12, e diz: Meu Deus, eu te darei graças para sempre. A mensagem é: adoramos a Deus quando agradecemos a Ele. Você já deu alguma coisa a alguém que não lhe agradeceu depois? Como você se sentiu? Há muito tempo, Jesus curou alguns homens. Vamos ver o que eles fizeram. Jesus e seus discípulos caminhavam por uma estrada em direção a Jerusalém. No caminho, chegaram a uma pequena vila e 10 homens olhavam à distância. Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Jesus sabia que eles tinham uma doença chamada lepra. As pessoas com essa doença têm feridas no rosto, nas mãos e até nos pés. Podem tropeçar e machucar os pés e não sentirem nada. Podiam queimar o dedo e nem perceber. Mas isso não era o pior. No tempo de Jesus, os leprosos não podiam morar nas cidades com suas famílias, para não contaminá-las com a doença. As famílias tinham que sair da cidade e deixar o alimento para os leprosos em um determinado lugar e ir embora bem depressa. Se alguém se aproximasse dos leprosos, eles deveriam gritar: Imundo! Imundo! E correr em outra direção, para que a pessoa que se aproximou não ficasse doente também. Esses 10 leprosos tinham ouvido falar de Jesus, sabiam que ele tinha curado muitas pessoas e queria que ele os curasse também. Foi por isso que chamaram por ele. Jesus os amava e queria ajudá-los. Então disse: Vão e se mostrem ao sacerdote no templo. No tempo de Jesus, o sacerdote era a pessoa que decidia se alguém era leproso. Ele também era a única pessoa que podia decidir se uma pessoa estava curada. Embora os homens ainda estivessem doentes, eles fizeram exatamente o que Jesus tinha dito. Foram encontrar os sacerdotes e, enquanto estavam indo, ficaram curados. Suas feridas desapareceram e a pele ficou bonita, macia e como nova. Podiam sentir seus pés de novo e até correr. Mal podiam esperar para ver o sacerdote e poderem voltar para casa. Jesus e seus discípulos observavam os homens. De repente, um deles parou. O homem se voltou e foi em direção a Jesus. Ele estava gritando algumas palavras. Seria imundo, imundo? Não, era Deus seja louvado, Deus seja louvado. E correu para Jesus e caiu aos seus pés. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por me curar. Jesus sorriu. Ele ficou feliz porque o homem tinha sido curado. Também ficou feliz porque o homem tinha voltado para agradecer. Jesus virou-se para os discípulos e perguntou: Eram 10 homens que foram curados. Onde estão os outros 9? Jesus gosta de fazer as pessoas felizes e também gosta de ouvir os seus agradecimentos. Vamos sempre nos lembrar de agradecer a Jesus o que ele faz por nós. Seremos como este homem que voltou para agradecer.
Pai do Senhor a todos, por estarmos aqui e termos a oportunidade de estudarmos mais um EBD. Hoje, na lição de número 3, vamos abordar o tema Jó e a realidade de Satanás. Para tanto, convido já os irmãos para fazermos 2 leituras em Jó mesmo. Jó capítulo 1, vamos ler do 6 ao 12, e depois Jó capítulo 2, vamos ler o texto 4 e 5. Jó capítulo 1, do 6 ao 12, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, o versículo 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, o tema da nossa lição é Jó e a realidade de Satanás. Um tema interessante. Hoje, uma das constatações, que o leitor logo chega, que nós logo identificamos na leitura do livro de Jó, é que, de fato, o diabo existe. Não é uma invenção, não é uma ficção. Todo sofrimento experimentado pelo homem, pelo homem de Uz, onde Jó nasceu, mesmo sem a consciência histórica, todo esse sofrimento ele foi motivado por uma ação maligna. Vamos aqui para a abordagem da nossa lição com o primeiro tópico, que fala o livro de Jó e a natureza de Satanás. Bom, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. E aqui a gente encontra algumas características da natureza de Satanás. Primeiro, que ele é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas pertencem à dimensão sobrenatural. E aí a capacidade, por exemplo, uma das características, além de ser um ser espiritual, é a capacidade de rápida locomoção do diabo quando ele rodeava a terra. Então, é um ser espiritual, é uma característica, faz parte da sua natureza, assim como os anjos, e também uma outra característica é essa rápida locomoção. Além de ser um ser espiritual, o diabo é um ser criado. Satanás, ele é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente, ele não deu vida a si mesmo. Alguém, no caso aqui, a figura de Deus, foi que deu, na verdade, vida a Satanás, assim como todos os anjos. O anjo que se tornou Satanás, ele teve uma origem. Nem sempre o diabo, Satanás, o opositor, ele foi diabo. Ele fora um anjo bom como os demais. Porém, Satanás tem suas ações, limitadas por Deus, e ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Tem gente que acaba valorizando mais o poder de Satanás do que propriamente o poder de Deus. Mas saibamos que Satanás ele tem as suas ações limitadas por Deus. Ele não pode fazer todas as coisas, tá? Ele pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo.
No livro de Jó, capítulo 1, o versículo 12 que nós lemos, chega a dizer, né? Então Deus declarou ao acusador, Satanás, concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendes a tua mão contra a pessoa dele. Então veja, concedo-te poder. Então o poder de Satanás, ele é limitado por Deus. O diabo, ele é uma criatura limitada, né? É um ser criado. Bom, é um ser também dotado de personalidade. Satanás, ele demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Exemplo, ele conhecia a vida de Jó, né? Então Satanás, ele conhece a nossa vida, né? Ele conhecia a vida de Jó. Quando Deus quis exaltar a figura de Jó, dizendo, observaste meu servo Jó, fiel, Satanás vai logo acusando. Sim, ele é fiel porque ele tem tudo. Então isso é uma demonstração de que o diabo, ele conhece a nossa vida, não é? Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, né? Quando disse, não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas, né? Satanás, ele utiliza-se de perspicácia, de métodos sofisticados para entristecer as pessoas, para atingir as pessoas. 2 Coríntios, vejamos esse texto. 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 11. Olha o que aqui diz. 2 Coríntios 2,11. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas, as suas estratégias, os seus métodos. Então, sim, Satanás, ele tem todos os seus métodos e são sofisticados para nos atingir, para atingir as pessoas, assim como ele atingiu Jó. Bom, então falamos aqui, nesse primeiro momento, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Nesse segundo momento, vamos falar sobre o livro de Jó e as obras de Satanás. Bom, a introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir, né, contra o ser humano. É da natureza do diabo, faz parte do seu ser, provocar dor, provocar sofrimento, né, aos seres humanos, aos homens. Satanás impõe, né, por exemplo, ao patriarca Jó, um sofrimento até então sem precedente, pois ninguém, né, sofreu como Jó no Antigo Testamento. O diabo, ele atingiu várias coisas de Jó. Ele começou atingindo as posses de Jó, não é? Ou seja, ele é um ser que causa dor e sofrimento. Ele atingiu a riqueza, os bens materiais de Jó. Mas ele não parou por aí. Ele também, não é, Jó viu, não é, o diabo trazer uma tragédia para a sua família. Não é? Toda a sua família foi devastada. E outra, o diabo infligiu com uma doença que o fez padecer de dor e se isolar de todos. Então, o diabo, ele provocou, não é, dor e sofrimento aqui, nesse caso, a Jó, e provoca também a muitas pessoas. Não é? Ele trouxe, vamos dizer assim, precariedade para a vida material de Jó. Ele trouxe tragédia para dentro da família de Jó. Ele trouxe uma doença, não é? Ele infligiu Jó com uma doença que o fez padecer e sofrer realmente de uma maneira como nunca tinha se visto. Então, além de causar dor e sofrimento, o diabo, ele é acusador. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, não é? Ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. O diabo o acusou, não é, de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Ou seja, quando Deus falou que Jó era um servo perfeito, que era fiel ao Senhor, Satanás, ele vai logo acusar, dizendo que a religiosidade, que Jó só era religioso, ou mesmo que Jó era fiel a Deus, não é, porque era motivado por interesse. Ou seja, como Deus estava dando tudo a ele,
Então ele adorava ao Senhor, ele era fiel. E Satanás estava dizendo, mas se ele não tem tudo, se ele não tiver nada, ou se ele não tivesse nada, ele não lhe adoraria e seria fiel dessa forma. Então Satanás estava acusando, estava dizendo que Jó era uma pessoa boa, ou que era uma pessoa religiosa, simplesmente porque ele tinha tudo, porque ele tinha posses, tinha uma boa família. Era isso que Satanás estava dizendo, que a religiosidade de Jó, ela era condicionada àquilo que Deus fazia de bom para ele. Não é? Então ele é acusador, Satanás ele acusa, e acusa sem provas nenhuma, meu irmão, mas ele acusa, não é? E também ele tenta, também faz parte de sua natureza tentar as pessoas, não é? E aí vejamos uma das características do diabo é incitar e tentar o mal, não é? Vejamos aqui Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Vamos ler aqui alguns versículos. Capítulo 1, versículo 14, 15 e 17. Então ele tenta, não é? O versículo 14. Um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó. Eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. O 15. Então, repentinamente surgiram os sabeus e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram teus servos a fio da espada e só consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Não é? Ele está aqui dizendo o seguinte, o texto fala, não é, que o diabo ele impulsionou, por exemplo, ele tentou os sabeus e os caldeus, né, que eram povos nômades, a dizimarem os bens de Jó. Então aqui no versículo 15 a gente viu que surgiram os sabeus. No versículo 17, né, enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse, os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Então o diabo ele tenta, né? Ele provocou aqui, não é? Ou seja, podemos inferir aqui que o diabo ele impulsionou os sabeus e os caldeus, né? A dizimarem os bens do profeta Jó. Bom, então o Satanás, o diabo, ele causador de sofrimento, ele é acusador e ele tenta, né? Bom, isso foi o que falamos no segundo ponto. O terceiro ponto e último do livro, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda ou ruína. Ou seja, então aqui quando a gente fala o ocaso de Satanás, a gente está falando da queda ou da ruína de Satanás. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final, o fim, né, de Satanás, a sua ruína. A vitória de Jó, na verdade, foi uma derrota para Satanás. E aí, o diabo, ele não aparece, por exemplo, quem faz a leitura de Jó, ele não aparece mais a partir do capítulo 3, né? E não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, o propósito do livro de Jó colocar Satanás em evidência, mas, ao contrário, mostrar a fidelidade de Jó e, de maneira oculta, mostrar Deus sempre presente com Jó. Então, o outro ponto é exatamente esse. Jó, ele foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e saiu vitorioso. Meus irmãos, como a Bíblia diz, ninguém no Antigo Testamento sofreu como Jó, não é? E Jó poderia, nesse momento de sofrimento, acusar Deus, dizendo que Deus tinha tirado tudo de si, dizendo que Deus tinha colocado uma doença nele, não é? Ele poderia agir dessa maneira, mas não. Jó permaneceu firme e fiel, sabendo que Deus ele tinha dado e que Deus ele tinha tirado. Então a gente precisa ter consciência disso na nossa vida, consciência de que Deus é Ele que está no controle da nossa vida, como estava no controle
da vida de Jó. Jó foi submetido a essa prova de fogo, não é? Jó passou por momentos difíceis, né? Ele chegou a ser chamuscado pelas chamas do sofrimento, mas saiu vivo e vitorioso. Deus nunca abandonou Jó, como não nos abandona. A graça estava oculta, mas estava lá. Deus, enquanto sujeito, enquanto pessoa, estava lá. Estava oculto, mas estava presente, estava ali com Jó. No momento oportuno, essa graça, ela se manifestou. Vejamos lá em Jó, capítulo 38 agora, capítulo 38, versículo 1. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e indaga. Então veja, Deus ele respondeu. No momento oportuno, Deus se manifestou na vida de Jó. Deus mesmo, né, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Ou seja, o próprio Deus testemunhou de Jó. Não precisou ninguém defender Jó. Deus foi na defesa de Jó. Vejamos lá em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, veja o versículo 7 e 8. Logo depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz, o temanita: eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Olha Deus dando testemunho de Jó. E continua: portanto, levai agora mesmo 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e mediante eles oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado. O meu servo Jó intercederá por vós. Eu aceitarei a oração dele em vosso favor, e não vos retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então Deus mesmo, no momento certo, meu irmão, ele vai testemunhar a seu favor, ele testemunha ao nosso favor no momento certo. Ele fez isso com Jó, no momento certo. Deus ele testemunhou, não é, a favor de Jó e disse que ele era o homem que sempre foi reto, justo e um homem temente a Deus. Apesar de Satanás ter colocado Jó numa prova de fogo, não é? E vimos que o Satanás ele é real, ele causa dor e sofrimento, ele é um acusador, ele conhece a nossa vida, mas ele tem seus poderes limitados. Satanás ele tem métodos eficazes, perspicazes, né? Métodos que de fato fazem com que crentes possam sofrer, mas que a gente possa entender que o poder, apesar de toda a perspicácia, não é? E de seus métodos de Satanás, do diabo, nós precisamos entender que o seu poder é limitado. Tudo isso só ocorreu com Jó porque Deus permitiu. Se por um acaso você está passando agora, meu irmão, meu amado, uma situação difícil, uma situação também de dificuldade, saiba de uma coisa: se você tem confiança em Deus, se você acredita no Senhor como deve acreditar, tudo isso está sendo permitido com a autorização de Deus. Satanás ele não tem poder para tocar em nós. Satanás só tocou em Jó porque Deus ele autorizou. E Deus sabia que Jó era capaz de suportar aquela aflição. Então, se você está passando por esse momento, é porque Deus sabe que você pode suportar. Deus ele não vai dar uma carga maior do que você possa levar. Então, confie no Senhor, saiba que Satanás tem seu poder limitado e que Deus, no oculto, ele se revela a nós. Amém? Que Deus então nos abençoe em mais uma escola dominical, em mais um estudo, né? Que o Senhor nos anime, nos dê força, que possamos olhar para a vida de Jó, ver que Jó pôde superar todos os obstáculos e todas as dificuldades que foram postas em sua vida.
Amém? Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus por mais um estudo. Deus eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra, de conhecer um pouco mais sobre o profeta Jó. Quão difícil, ó Pai, foram os desafios que foram postos na vida de Jó. Mas Jó se manteve fiel porque ele sabia que Deus era conosco, com ele, e dessa mesma maneira sabemos, ó Pai, que Tu estás conosco, que Tu não nos abandona. Continua nos abençoando, continua abençoando a Tua igreja. Abençoa a Tua igreja, dando força, ó Pai, dando ânimo, e que a Tua igreja continue ensinando de acordo com a Tua palavra. Essa é a oração que fazemos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus por mais uma escola dominical. Até a próxima, se Deus quiser.